Bom, Klemer, como tu aproveitou esta semana de trabalho, na questão física, questão tática, o que tu priorizou, né, já que o Brasil não vinha tendo um período tão grande para trabalhar desde a passagem do Gauchão para a Série B? Olha, a parte tática, vou te falar, nós tivemos muita dificuldade, né? Primeiro porque o fator campo, né? Campo de treinamento, isso é fundamental para que você possa ter um bom rendimento de treinamento, você ter um campo bom para treinar, né? E isso está sendo a nossa dificuldade. Às vezes tentando, né, fazer alguns milagres aqui em termos de treinamento, né? Porque na realidade a gente está tentando recuperar o nosso campo lá da Sanga Funda, né, que ficou um tempo aí parado. Como tem poucas opções aqui em Pelotas para treinar, e o nosso campo também a gente não pode estar treinando todos os dias, né, porque dificulta muito no dia do jogo. Já visto aí, vocês viram no dia do jogo do São Bento a dificuldade que a gente teve com a situação do nosso gramado muito ruim. E o principal é que a gente não está tendo essa opção de treinar num gramado bom para poder ter um bom rendimento de treinamento. Mas dentro das nossas possibilidades, eu estou citando isso aqui porque às vezes as pessoas acham que, né, tá tudo mil maravilhas, e não, o caminho não é esse. A gente tem muitas dificuldades, principalmente em relação à semana de treino, pelo fato de ter locais para treinar. Quando, por exemplo, semana passada choveu muito aqui e o campo fica praticamente impossibilitado de treinamento, porque alaga muito, né? Não tem drenagem. E ainda bem que a gente tem o Renato aí que está se virando, né? Está trabalhando, um cara que sério dentro do grupo. Precisamos de gente assim para trabalhar aqui dentro. É um cara aí que está se virando, que está tentando arrumar o campo lá para a gente treinar. E essa está sendo a nossa maior dificuldade agora, no momento, né? Mas dentro daquilo que a gente tem, a gente está podendo fazer principalmente treinamento, trabalhar a parte física com eles, parte com bola. A gente às vezes faz o trabalho, tentar fazer o trabalho técnico, tático com bola, junto com a preparação física, para pelo menos condicionar os jogadores, né? Porque é diferente você, quando chove 3 dias, aí você tem que treinar 3 dias dentro de uma quadra sintética com um campo de 11, que é totalmente diferente, né? E a gente poder fazer. Tivemos um treinamento bom aqui ontem, né, que foi o dia que nós pudemos treinar dentro do nosso estádio aqui, com um gramado já melhor, né, que foi plantado o azevém. Mas mostrando para eles também, né, a maneira que a gente quer que o time atue, né, conversando muito, posicionando eles, tentando fazer algumas situações, principalmente no trabalho tático, para que a equipe possa evoluir dentro do jogo. Tá? Eu acredito que esse período aí ele vai passar, é um período que a gente está tendo algumas dificuldades, mas vai passar, porque dentro da maneira do possível aí o clube está tentando recuperar esse tipo de situação para que a gente possa ter uma condição melhor de trabalho. Com todo o grupo à disposição, Klemer, a tua ideia é de modificar pouco, mais ou menos, bastante a equipe em relação ao jogo lá em Curitiba? Eu sempre falei para vocês aqui, né, que eu gosto de repetir a equipe, né? Mas muitos jogadores aí considerados titulares, jogadores que tiveram um rendimento muito bom, ficaram de fora e estão voltando agora, né? É claro que eu quero repetir essa equipe, mas dentro daquela base, daquele pensamento que eu acho que a equipe vai render. E a minha equipe ela tá tendo comportamentos diferentes. Nós jogamos aqui, fizemos um bom jogo contra o Figueirense aqui, né? Uma situação de que vencemos o jogo com autoridade em cima do Figueirense. E essa equipe, quando ela está jogando fora, ela está tendo um outro comportamento. E isso te cria uma instabilidade, né, uma inconstância, e eu estou tentando mudar isso dentro da mente dos jogadores, né, da nossa equipe, que a equipe que joga aqui ela tem que ser igual a que joga lá fora.
entendeu? Porque não muda, eu já falei isso para ele, não muda campo, a torcida não joga. Então eu acho que o desempenho ele tem que ser o mesmo, e a gente tem pecado um pouco nisso, né? Agora nós temos 2 jogos dentro de casa, onde a obrigação nossa é de vencer o jogo. Vocês sabem como é que a equipe joga aqui, vai buscar o tempo todo, vai brigar em cima do adversário, jogar em cima do adversário para buscar. E eu fui bem claro com eles que agora, né, o leque está aberto, né, já que todo mundo está à disposição, e aí vai ser muito por rendimento, né? A competitividade aumentou de novo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né, dentro da equipe. Você sabe que se a gente buscar uma vitória fora, tendo as nossas dentro de casa, a gente buscando uma vitória fora, você dá um salto muito alto, né? Tem um desequilíbrio positivo dentro da equipe dentro da tabela em relação a chegar à primeira colocação, mas isso tem que partir de nós, né? Nós como equipe, né? Então eu tenho conversado muito com eles, tenho trabalhado muito em cima disso, já falei que não tem time muito diferente, claro, alguns com algumas condições a mais, mas dependendo daquilo que você apresentar, o campeonato está muito equilibrado, entendeu? Claro que é um começo ainda, muitas equipes vão melhorar, né? Outras até que estão aí na frente da competição. Quando chegar um pouco mais lá na frente vai ter o desgaste, que a gente sabe como é que é a competição, mas a gente tem que manter, principalmente nesse começo de campeonato, uma condição em que a equipe possa ter um equilíbrio emocional para poder jogar bem aqui dentro, ir lá fora buscar ponto, né? Principalmente nessa etapa, nesse primeiro turno, porque aí te dá mais uma gordura para que você possa, no segundo turno, aí ter mais tranquilidade para buscar os objetivos. Falando com relação às tuas opções, Clemer, tu já utilizou o Ciola em 2 oportunidades no meio campo, é uma situação que tu deixou claro que tu gosta, né? E agora com a chegada do Cametá, que tem muita qualidade, até facilita, né? Com a escalação do Ciola no meio, tu entende que ele acrescenta ofensivamente no Brasil, pela característica de apoio que ele tem a jogada individual do drible, o Brasil fica mais reforçado na marcação? Como é que tu vê a equipe com o Ciola no meio campo? Não, eu já vou te dizer, o Ciola vai jogar na lateral, vai voltar na lateral. É uma situação que eu estou tentando, até pela qualidade que o Ciola tem, numa situação de chegar na área, entendeu? Ter o drible, mas pelo que eu já vi nesses jogos aí, a característica do Ciola, ele rende muito quando ele vem de trás, entendeu? Que ele é um jogador que tem explosão, ele tem o cruzamento, ele tem o confronto, mas já conversei com ele e ele até concordou. Isso também, para colocar o Ciola para fazer o tripé ali no meio campo, teria que ter um pouco mais de treinamento, de repetição, e isso no momento a gente não tem, pelo fato de que eu falei para vocês, né, pelo fato de faltar um pouquinho da condição de trabalho, né, de gramado, para poder fazer esse tipo de situação, e isso tem que ter repetição. E eu não vou sacrificar um jogador melhor, que tem melhor rendimento dentro da nossa equipe, para tentar botar ele em outra posição. Então o Ciola tá voltando para a lateral direita, e aí vai ter aquela, né, o que eu te falei, é o duelo, é a competitividade, até porque o campeonato é longo, e aí a gente vai ver quem vai ter o rendimento melhor dentro da competição. Em relação ao lateral esquerdo, a mesma coisa? Em relação ao Bruno Colasso e o Arthur, e 2 jogadores que tu falaste também, Clemer. O Luiz Eduardo está na hora dele retornar aos poucos à titularidade, e o Caio, jogador que sempre que entra acrescenta, né, o garoto, né? Está na hora também dele ter uma sequência de jogos também no time titular. Como eu falei para vocês, é competitividade, né, cara? Eu acho que é o duelo. A gente vai tentar encaixar aquele jogador que estiver rendendo melhor. O Caio, ele tem uma situação de entrar no jogo e ser um jogador. A gente não sabe ainda como é que é o Caio entrando e jogando, né? É diferente. A gente sabe que o peso é grande, a responsável do Caio é um jogador novo ainda, que está amadurecendo, está melhorando, assim como o próprio Souza, que vem... Souza não, o Zé Augusto, que vem
que vem fazendo grandes treinamentos, tem entrado muito bem nos jogos. É outro jogador aí que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Tem muito vigor físico, tem a qualidade de passe, né? Então isso hoje no futebol é muito... eu acho que todo time necessita essa qualidade de passe, tá? Então, é como eu falei, tanto o Colasso como o Arthur, o Luiz Eduardo, né, como o Michel, são dois atacantes de área, de brigador, e aí a gente vai ver dentro da competição. É claro que eu tenho que começar com o time, se fosse por mim eu botava todos para jogar, né? Agora eu tenho que começar e ver o rendimento deles dentro do jogo. É claro, eu não sou maluco, eu quero que o melhor jogue, entendeu? Esse é o pensamento, e isso eu falo para eles. Então quem vai dar a resposta é o jogo, é o gramado, é o dia a dia. Às vezes o que eu não posso ter é essa oscilação, né? Eu tenho que ter uma segurança de que o jogador vai entrar e vai jogar bem e vai ter repetição, né? Não adianta a gente jogar aqui bem dentro de casa e chegar lá fora de casa a gente totalmente comportamento totalmente diferente, e aí tu fica naquela, qual é o time do Brasil? É o que joga aqui ou o que joga fora? E eu acho que o time do Brasil tem que ser o mesmo que joga aqui dentro, o mesmo que tem que jogar fora. Independente se está jogando fora ou dentro de casa, ele tem que ter um padrão de jogo, entendeu? Então é esse equilíbrio que eu estou tentando buscar. Mas algumas situações algumas opções que eu estou botando, eu ainda não tenho essa resposta ainda. Por isso que eu estou tentando ver a melhor condição para que o Brasil possa ter esse equilíbrio dentro das partidas. Ainda com relação ao Caio, Cleimer, tu acha que pela característica que ele tem apresentado, ele pode jogar centralizado pelo meio? E outra, o Totti, ele já está numa condição de poder começar um jogo, ou é um atleta que ainda vai entrar aos poucos pela questão física de estar retornando? Não, o Caio, a posição do Caio é meia. Aí, por exemplo, se eu tiver de jogar com o Caio na meia, eu vou ter que jogar no 4-2-3-1. Só que não é só o Caio, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu jogo com o Caio no 4-2-3-1, eu tenho que ter dois volantes pegador, marcador. Está entendendo? Então, é todo uma situação estrutural da equipe, entendeu? Então, eu não posso ter um Caio, que é um jogador que é muito rápido para frente, e ter dois volantes de concentração, de contenção, entendeu? Que tem uma maneira de jogo diferente. Eu tenho que ter dois caras mais pegador, porque a gente vai se expor um pouquinho mais, né? Quando você joga no tripé, é diferente. Aí já entra a situação do Totti. O Totti é um jogador que já está pronto para jogar, né? Estive conversando com ele. Pode ser que possa entrar no jogo também, porque aí você já tem o Itaqui pelo lado, que ainda está voltando de condição. Foi um jogador que aqui, contra o Figueirense, foi um dos melhores jogadores, mas contra o Curitiba já foi outro jogador, né? Então é isso que eu estou falando para vocês. Isso te dá uma insegurança, né? Mas por quê? Mas aí a gente tem o desconto. É um jogador que está voltando, a gente sabe disso aqui, que ia sentir o jogo, né? A sequência do jogo, a gente sabe. Porque não é no primeiro jogo ele entra só com aquele intuito de voltar bem. No segundo já entra um pouco mais relaxado, achando que já... Mas aí é que começa a sentir as partidas. Agora já vai ser um outro jogador, né? Já está bem mais estruturado fisicamente, já fez 2 jogos. Então a esperança é que possa fazer um bom jogo também. Entendeu? Então é essas peças aí que a gente tem que ter a tranquilidade e o equilíbrio para não deixar quebrar a estrutura da equipe, entendeu? Então essa insegurança aí, a gente tem que analisar, né? Essa inconstância, não é nem insegurança, é inconstância dos jogadores, a gente tem que analisar para saber qual é o peso que vai influenciar dentro do rendimento da equipe. Praticamente nós já falamos em relação a quase todos os jogadores e setores da equipe, né? O Lourenço e o Elton Júnior, o que eles precisam melhorar ou te convencer que podem ser titulares do Brasil? Pode ter essa sequência na equipe titular, Cleimer? Olha, eu muito cobro aqui do centroavante que tem que fazer gol. Inclusive eu falei com o Michel essa semana sobre a situação porque foi criadas as oportunidades, e o Michel é um jogador que sabe fazer isso, sabe fazer gol, é um jogador que sabe fazer a parede, é um jogador muito inteligente para jogar, mas ele precisa dos dois caras do lado. Entendeu? E não é só o Michel que tem a obrigação de fazer gol. Tanto
o Wellington, como o Lorenzi, como o Valdemir, como o Léo Bahia, como o Crigo, todos esses jogadores que jogam ali nessa posição têm a obrigação de fazer gol também, porque na realidade a gente cobra isso deles, né? A movimentação, as triangulações, o entendimento, entender, às vezes até cobro em relação a eles próprios conversarem em cima disso, né? Das movimentações. Eu fazia muito isso como meu setor defensivo quando eu jogava, e isso nos ajudava muito. Então eu cobro muito isso deles, deles conversarem, deles combinarem algumas situações, até mesmo em relação aos nossos laterais, aos nossos sistemas quando vão no fundo, quando estiver longe da área, não na linha de fundo, vai cruzar em tal posição, eu vou ter que estar posicionado aqui. Quando chegar na linha de fundo, vai dar uma cavadinha, eu vou fechar no primeiro pau, então tu já tem que botar ali, independente se erre ou não, mas eu vou estar lá. Então esse tipo de conversa faz com que as coisas aconteçam dentro de campo. Então não é só o treinador, não é só o treinamento, então isso tem que partir também do jogador. E esses dois jogadores são dois jogadores de muita potência, né? Jogadores taticamente que ajudam bastante a equipe, tanto na recomposição defensiva como na ofensiva também, mas precisa um pouco mais, entendeu? É isso que precisa um pouco mais, de ser um pouco mais agressivo, de batalhar mais, de chutar mais a gol. Nosso time chuta pouco a gol, entendeu? Às vezes a gente cria muito, mas a gente quer botar essa bola lá dentro do gol, lá dentro da área. Não. Eu sempre falo para ele, só vai fazer gol quem chuta. Então a gente tem que agredir um pouquinho mais, principalmente esses três jogadores de frente.